Senhor presidente, eu vou ser breve. Senhor presidente, eu quero aqui deixar a minha indignação a essa gestão que inaugurou aqui o Lago da Santa Fé, Lago da Fé, obrigado pela correção. E o dizia que o problema estava sanado, que Hortolândia poderia vir chuvas à vontade, a não ser uma catástrofe. E essas chuvas que teve esse final de semana alagou toda a cidade de Hortolândia. Gastaram-se ali quase 30. Silêncio, por gentileza, para que o vereador possa manifestar. Está. Gastaram-se ali quase 30 milhões sem planejamento. Gastaram-se ali um absurdo. E a cidade de Hortolândia ficou debaixo de água. Todas as partes da cidade ficou coberta. Então é lamentável a falta de gestão. Quando se diz que a cidade está em boas mãos, só for na mão de Jesus Cristo, porque dessa gestão basta vir as chuvas que todo o dinheiro desce pelo ralo. Então, senhor presidente, não tinha defesa civil, as pessoas ligavam para o departamento público e não foram atendidos. Pessoas perderam móveis, comércio, a cidade ficou aí jogada às traças. É lamentável. Eu vim aqui criticar. Era para estar aqui tecendo elogios. Mas infelizmente as chuvas mostrou quem realmente é a nossa gestão. Então, senhor presidente, eu fico aqui indignado. E por outro lado também quero dizer que encerra-se o ano. 2 anos se passaram. As escolas integral não funcionou. As entregas de uniformes não foram entregues. A questão de segurança pública está a desejar em todos os parâmetros. É lamentável. E agora estamos aí prestes a perder 18 médicos e a gestão não está nem correndo atrás para repor essa perca. É triste. Você vê uma cidade aí, o povo clamando por saúde, por segurança e emprego. E não tem departamentos responsáveis que atenda a nossa municipalidade. As creches integral ficou na promessa. IPTU 0. Um minutinho para o pessoal poder sair, senão fica muito barulho. Senão o pessoal fica falando. IPTU 0 ficou também na promessa. A taxa do lixo, ele não aguentou a pressão popular e agora retirou, porque sabia que essa casa ia reprovar. Agora ele vai nas escolas, nas igrejas, fica dizendo que vai fazer 100 obras em 2 anos. Ele está dizendo, eu sou mentiroso, porque nesses 2 anos de gestão pública não pintou uma escola. Agora, como que vai ter 100 obras em 2 anos, senhor presidente? Ele está esperando empréstimos de 170 milhões de reais. Graças a Deus, nesse empréstimo ele fala. Gentileza. Nesse empréstimo ele fala, gente, 2 vereadores não aprovou. Então eu quero aqui agradecer a ele, porque eu não fui irresponsável de endividar a cidade por 20 anos. Eu não fui irresponsável de entregar a uma má gestão a um prefeito que não tem competência. Então eu votei contra. Graças a Deus, lá nas reuniões ele fala, 2 vereadores votou contra. Então eu quero agradecer, porque eu falo com orgulho. Se fosse para creches, postos de saúde e faculdades, eu aprovaria, mas para fazer pontes e drenagem, eu prefiro votar contra. Era isso, senhor presidente. Próximo a fazer uso da tribuna, vereador Paulo. Vereador Paulão.
Saí. Eu sou irresponsável e saio. Mas tudo bem. Senhor presidente, nobres pares, boa noite. Não posso me dirigir ao plenário, se pudesse, daria boa noite a vocês também, por uma questão regimental. Feliz ou infelizmente funciona assim. Nobres pares, eu quero tratar sobre um tema que é a questão do que aconteceu na cidade de uma maneira geral, mas com um olhar específico no Jardim Ricardo. Nós tivemos na noite de ontem, tarde e noite de ontem, aquele dilúvio que desceu sobre a cidade e inundou a cidade em vários pontos, todos os pontos possíveis de alagamento na cidade de Hortolândia, assim aconteceu, e em todos os lugares que era possível ser inundados, em algumas cidades que receberam o mesmo volume de chuva. Eu li, não me lembro agora a referência, então fico receoso de dizer, mas me parece que a chuva que seria esperada para os 2 anos seguintes caiu toda ela no mesmo instante, próximo dessa nossa região. Eu não vou aqui fazer uma utilização política desse fato, porque eu penso que quando utilizo politicamente um fato desse, eu não tenho um olhar correto para a coisa e penso que isso, de certa maneira, é uma irresponsabilidade. Até porque tem pessoas lá na ponta sofrendo as consequências disso. E outra coisa que eu acho que é fundamental é que nós precisamos, de uma vez por todas, entender que não existe administração humana possível que possa comandar o céu, que possa doutrinar o céu, que possa estabelecer no céu um regramento. Estabelece-se no céu da maneira que Deus estabelece e acontece na terra do jeito que foi estabelecido. Choveu tudo que podia chover de uma vez só naquele momento e infelizmente a cidade alagou em todos os cantos. Se não tivesse as lagoas de contenção seria pior, seria muito pior. As lagoas de contenção veio para resolver o problema, lógico, desde que não tenha uma chuva como teve ontem, porque a chuva de ontem nada segura, nada consegue conter, não tem lagoa suficiente nessa cidade. E eu queria aqui lembrar, e não quero com isso apenas provocar mais a situação, mas quando estavam sendo feitas as lagoas, eu tenho um documento que eu disse, olha, vamos utilizar dessas lagoas também como reservatórios, porque amanhã, numa seca possível que aconteça, nós teremos reservatórios internos na cidade que podem ser solução, e não fui só eu que levantei essa tese, de aprofundar mais as lagoas para que elas pudessem conter uma quantidade maior de água. Numa situação que nem essa, nós teríamos uma quantidade maior já de água armazenada, mas nós teríamos os alagamentos da mesma forma que aconteceu. Eu quero me dirigir lá ao Jardim Ricardo, nobres pares, porque o que aconteceu ali? O Jardim Ricardo, nós temos ali aquela bacia do Fátima, que desloca toda e sai por baixo da rodovia SP-101. E lá na saída por baixo da rodovia, nós temos um duto lá que mede alguma coisa em torno de 1 metro e pouquinho de diâmetro. Veja, nós estamos falando de uma bacia imensa daquele tamanho, que tem uma vazão única por baixo da rodovia de 1 metro e pouco de diâmetro. E mais, a rodovia, ali naquele trecho, ela termina fazendo um cordão, ou seja, ela recebe águas da parte de cima e da parte de cá, e essa água desce exatamente aonde passa aquele duto. E mais, o duto, a água da rodovia toda que a rodovia absorve ao longo desse trajeto, desencadeia ali e cai, vereador Zé Geraldo, dentro do córregozinho de passagem, no contrafluxo da água. Com a parte, vereador? Claro. E a região toda pavimentada, então não há como o solo absorver essa água ali. Não tem permeabilização ali para que possa absorver aquela água. E aí o que acontece? Essa água que vem da rodovia, quando ali cai no duto, ela serve como uma contenção. Águas da bacia todas querendo passar num lugar que não dá, que é estrangular, não tem como, e a água da rodovia cria uma barreira natural ali com aquela chuva, ou seja, nós aumentamos o volume de água que termina enchendo aquela região. Novamente, eu digo infelizmente novamente porque não é a primeira vez, inundou toda aquela região, várias casas alagadas, e só quem teve casa alagada sabe o que é uma casa alagada. As pessoas podem falar, podem se condoerem junto, podem externar apoio, podem ajudar, mas só quem viveu isso sabe o que é uma casa alagada. Você não ter condições de empilhar os móveis, as coisas com a água aparece de repente, começa a subir rapidamente, e vai geladeira, vai fogão, vai cama, vai despensa, vai tudo que tem para dentro da água, e ainda graças ao bom Deus, as famílias conseguiram sair, mantendo e preservando assim a sua vida. Mas, nobres pares, o que acontece?
Nós tivemos uma reunião o ano retrasado com a concessionária que é responsável, que é a Rodovias do Tietê, que é necessário fazer ali naquela passagem, ampliar aquele local de extravasamento, colocar lá uma duela de 2 metros quadrados aproximadamente, 2,5 metros, para que ela dê vazão a toda aquela bacia que se forma ali. O que nós tivemos por parte do gestor da concessionária, por sinal, ele não é brasileiro, é um português que respondia, pelo menos até a reunião, pela concessionária do Tietê, era de que eles entendiam que não era responsabilidade deles e tentaram atribuir responsabilidade à prefeitura e à ALL, que é a gestora da linha férrea que passa na cidade de Hortolândia. E o que aconteceu? Ficaram de fazer um estudo, esse estudo demorou 1 ano e meio para ficar pronto, ficou pronto há pouco tempo esse estudo, e o estudo isenta a concessionária de responsabilidade e diz que é de responsabilidade da prefeitura e da ALL fazer essa obra. O que eu não consigo entender é que o duto passa inteirinho por baixo da rodovia e depois pega a ALL do outro lado. Ora, se é responsabilidade da ALL que está lá no final, por que a concessionária que tem a maior parte do trecho e que também contribui com as águas que jogam dentro do córrego, ela não tem responsabilidade sobre isso? Bom, no estudo que eles apresentaram à Ardesp, é assim que a coisa foi trazida. E o que nós estamos fazendo agora é o quê? É tentar colocar na mesma sala a ALL, concessionárias do Tietê, a prefeitura, que é mais fácil, a Câmara de Vereadores e a Comissão de Moradores, para a gente exigir que eles tomem um encaminhamento. Não dá para cada chuva da maneira que aconteceu que tenha, nós não sabemos quantas outras terão, mas para que aquelas famílias percam de novo. Eles ainda estão pagando as parcelas dos móveis da última enchente que ali aconteceu. E aqui eu queria propor, como já fiz ao Executivo, alguns encaminhamentos. O primeiro, não só naquele caso concreto, mas nos casos todos do município que famílias tiveram os seus imóveis alagados. Retire essas famílias e coloque-os em algum lugar. Dê um hotel, uma casa, arrume algum programa que possa colocá-los, porque não dá para limpar a casa de uma enchente e voltar no dia seguinte. Não é possível, não tem jeito. Tem que limpar, tem que desinfetar tudo aquilo, dá muito trabalho e demora muito tempo para que isso aconteça. Então, solicitei ao Executivo que pudesse o Executivo, Prefeitura, através de um programa da Secretaria de Inclusão ou de Habitação, de alguma forma, que pudesse pegar essas famílias e colocá-las em algum lugar até eles conseguirem arrumar novamente a condição de voltar para suas casas. Esse é um primeiro plano. Um segundo, que o Poder Executivo, diretamente, intermediando junto a alguns comerciantes grandes da cidade, ou diretamente com uma verba do próprio município, pudesse ajudar essas famílias a se recomporem. Porque foi televisão, foi geladeira, foi fogão, foi guarda-roupa, foi cama, foi sofá, foi tudo. Foram roupas, destruiu a vida de muita gente que levou muitos anos para poder chegar nessa condição. Querer que eles pura e simplesmente agora resolvam de um dia para o outro, como eles conseguirão dar vazão para isso, se conseguiram levar anos para conseguir essa condição. Então é fundamental que o poder público, que representa a todos os cidadãos do nosso município, está aqui para isso, ele possa buscar uma solução, seja direta, através de uma verba para danos, para enchentes, para situações que acontecem de calamidades, seja por intermédio ou pela utilização de parceria com comerciantes, mas nós precisamos dar uma resposta, dar uma ajuda para essas famílias. Não dá pura e simplesmente para dizer, ora, foi uma chuva que ocasionou nesse momento e virar as costas e seguir à frente. Nós precisamos fazer alguma ação nesse sentido, porque senão nós estaríamos perdidos com essa condição e dando às famílias essa infelicidade de ficar lutando para buscar sozinha resolver o seu problema. No caso das famílias do Jardim Ricardo, Nobres Pares, não se trata de um problema das famílias, se trata de um problema público. Seja ele da prefeitura, da ALL, da concessionária, é um problema que outros precisam resolver. Diferente de outras famílias que tiveram suas casas inundadas em outros trechos da cidade, no caso do Jardim Ricardo em particular, se a duela tivesse sido colocada, ampliada, como foi feito na previsão do estudo que foi lá desenvolvido, vereador Zé Geraldo, não teria acontecido aquela tragédia da maneira que aconteceu. Então ali tem responsabilidade sim, clara e direta, de quem é o responsável. Ao meu ver,
A concessionária tem responsabilidade, a ALL tem responsabilidade, porque passa por baixo da via deles. E a concessionária, ao meu ver, tem dupla responsabilidade, porque ela contribui, ela cria uma barreira natural com as chuvas que são coletadas pelo asfalto que ela administra e jogam ali e ajudam a conter e a aumentar o fluxo de água na contramão do fluxo e com isso inundando as casas que ali sofreram. Uma outra solução que eu penso, e também encaminhei ela ao Poder Executivo, porque eu fico buscando soluções e coloco-as naqueles pontos que são necessários ou quem tem a responsabilidade política de resolver. Porque senão nós só vamos escrever, ou só vamos falar, olha, eu acho que seria assim, e lançar ao vento como uma solução fácil de uma coisa complexa, que a pessoa não tem dimensão sequer do que está falando, mas fala porque é necessário falar para que apareça de alguma forma. Então, nesse sentido, eu encaminhei ao Poder Executivo que pudesse criar um loteamento social com essa característica e todas as famílias que tiveram as suas casas inundadas, que a Prefeitura pudesse com elas fazer uma permuta e transformar aquele local numa área pública para nunca mais termos os mesmos problemas e conceder essas famílias no loteamento social um terreno para que lá seja edificada uma casa para eles. Porque aí nós... No caso lá do duto da concessionária, vai ter que ser refeita a obra. Mas se vier uma outra chuva no volume que ninguém nunca imaginou, ora, vai inundar de novo. Então nós removemos a família para que nunca mais ela padeça desse problema. Lá e em todos os outros cantos do município que padeceram do mesmo problema. Então isso é fundamental e sugerir também. Então penso que se o Executivo, além das minhas ideias e de outras que deve ter recebido, tem as próprias ideias e eu espero que alguma coisa seja feita para atender e dar resposta ao cidadão que está lá hoje sem poder entrar na própria casa. Imagine o que é você ter uma casa, depois de quase, tem casos concretos lá de 35 anos, as famílias que eu conversei hoje, 35 anos para terminar a casa, termina a casa 35 anos depois, imagine então quantos anos tem essas famílias, e aí chega agora, não pode voltar para casa, porque está de uma imundície só, com toda a sujeira que a chuva trouxe. Há que se ter algum outro tipo de sentimento que não só o burocrático, para que a gente possa dar encaminhamento para isso. Uma outra questão, senhor presidente, nobres pares, para concluir aqui a minha fala, vai de acordo com o que disse aqui o vereador Edivaldo, não é? Eu penso que as pessoas deviam buscar fazer uma política diferente. E quando elas usam da mesma ação, da mesma maquinação que sempre foi usada pelo mal, não é? A diferença é que antes não tinha internet, você falava de boca a boca, hoje publica-se via internet. Estão publicando na internet que eu sou favorável à taxa do lixo. Eu não sei por que gostam de mexer comigo, cara. Talvez seja porque eu tenha alguma coisa diferente, sou careca, sei lá, não sei, alguma coisa. Mas eu quero aqui responder de maneira cordial e responsável, dizendo que eu fui também todos os vereadores dessa casa. E aí eu acho que algumas pessoas, e disse isso para um amigo meu esses dias, eu falei, tem pessoas que perdem a oportunidade de fazer uma política com outro quilate, de um outro grau. Até porque é o seguinte, gente, essa política que está aí não presta, vamos mudar ela, mas para mudar ela nós precisamos transformar ela, e para transformar ela nós precisamos fazer de forma diferente. Nós não podemos fazer do mesmo jeito que aqueles sórdidos políticos fizeram e fazem. Se nós vamos fazer política diferente, precisa ser feita de forma diferente. Eu não consigo fazer coisas diferentes fazendo do mesmo jeito que os hipócritas fazem. Não dá, vai ser a mesma política, só vai trocar o cachorro, porque a coleira vai ser a mesma. Tem gente que não entende isso. Na questão da taxa do lixo, teve muitas bocas que se levantaram contra. Nessa casa não teve um vereador que defendeu a taxa do lixo. Nos movimentos lá fora, Direito Hortolândia bateu no peito e assumiu, não queremos a taxa do lixo. Nós tivemos mais uma infinidade de cidadãos que foram para o Facebook e disseram não, taxa do lixo não. Eu recebi uma pancada de mensagens e sei que vários aqui também receberam. O que significa é que o prefeito, quando viu as manifestações do Poder Legislativo, dos movimentos organizados, da população de uma maneira geral, não teve dúvida, preferiu ouvir a grande maioria e foi sábio nisso. Porque se mantivesse o projeto aqui, seria derrotado. Horas,
Agora, quando nós nos manifestarmos sobre isso, e aí é que eu acho que é a diferença, é nós dizermos, olha, os vereadores, a direita Hortolândia, olha o movimento de esquerda tal, olha a sociedade do bairro lá do Recanto, nossa, uma infinidade de cidadãos foram contra isso, e por isso nós juntos vencemos. Eu acho que traz uma outra lição. Só para concluir, senhor presidente, acho que traz uma outra lição, e a lição é a seguinte: povo unido, junto, nós vencemos e mudamos a história. Povo separado, falando mal um do outro, um atacando o outro, nós só reproduzimos a história e mantemos a política porca que vem gerando esse país na situação que nós estamos. É importante que nós tenhamos essa clareza, porque senão nós utilizamos as páginas do Face, dos Whats da vida e outros meios de mídia para enaltecer uma pessoa, e você não muda história enaltecendo uma pessoa. Você muda a história quando você se junta com todas as pessoas que querem transformar, e a transformação aí vem. Porque senão, nobres pares, sabe o que vai acontecer? Para concluir, senhor presidente, vai chegar a eleição de 2020 e nós teremos 15 candidatos a prefeito, e os 15 candidatos dizendo que são novo, por mais velho que possam ser, e ao final das contas nós vamos manter a política do mesmo jeito que ela se encontra. Para mudar, é preciso respeitar as pessoas, é preciso somar com quem pensa na mesma direção e permitir, no processo democrático, que quem pensa diferente de mim tem o mesmo direito de pensar, por mais que eu vá tentar destruir essa ideia na disputa política de maneira democrática, tem o direito de pensar. Porque, caso contrário, nós só vamos ver mais do mesmo. E eu penso que do mesmo ninguém aguenta mais. E como ninguém aguenta mais do mesmo, eu penso que todos os meios de comunicação é uma ferramenta fundamental. Semana passada eu recebi de um amigo, eu tenho alguns amigos, e eu recebi de um dos meus amigos uma mensagem sobre um problema sério, que fala sobre um programa da cidade de Hortolândia. E eu já estou levantando toda a minha investigação para saber o que é verdade daquilo. Porque se tiver verdade nisso, nós temos que se posicionar sim. Agora, se não for, eu vou orientar meu amigo dizendo assim, ó, não é verdade, isso não acontece. Então, através das redes sociais, nós também somos acionados por vários cidadãos. Mas precisa ser feito com essa qualidade, com essa clareza, se nós queremos mudar a história. Porque senão, nós vamos ser só um vento de momento, e lá na frente as coisas se repetem. Quem tem poder se mantém, e quem não tem poder fala mal do que tem. Aí, para mim, eu acho que isso não resolve encaminhamento. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador João Pereira. Presidente, nobres pares, a todos os presentes, aqueles que nos seguem pela web. Presidente, eu também gostaria de usar esse espaço aqui da Tribuna Livre para falar sobre 3 temas. O primeiro é sobre a taxa do lixo também. Só para retratar um pouquinho, né, e que não deixe pairar aí no ar nenhuma dúvida, para a gente ter assim em mente a cronologia do PL 159/2018, esse projeto, quando veio para cá, veio em caráter de urgência, né? O prefeito mandou para cá em caráter de urgência, não discutiu com nenhum vereador. E o projeto, ele quando vem da prefeitura em caráter de urgência aqui para casa, para que esse projeto entre em pauta, precisa ter assinatura da maioria dos vereadores. Nenhum vereador, nem da base, nenhum vereador, nem da oposição, assinou para que esse projeto entrasse em pauta, fosse lido, fosse debatido e depois fosse votado. Ou seja, o prefeito mandou em caráter de urgência, ninguém assinou, o projeto ficou aqui, né, parado na casa. E aí, depois da sessão do dia 12/11, todos os vereadores da base de sustentação procuraram o prefeito. Olha, eu sou da base de sustentação? Sou. Mas penso igual ao prefeito? Penso igual a cada nobre par? Não, eu me reservo no meu direito de votar aquilo que é bom para a cidade. Cada um aqui tem para si aquilo que é bom para fazer e realizar no seu mandato. E foi unânime, toda a casa aqui
conversar com o prefeito, com os secretários e dizer, olha, nesse momento de crise econômica, de crise política, de crise social, brasileiro desempregado, não dá para votar um projeto desse, prefeito. Eu não pude estar na reunião, a sexta-feira às 8 horas, porque eu tinha aula, mas deleguei aqui aos meus companheiros, colegas de base, e disse, não estarei na reunião, mas diga ao prefeito que eu, João Pereira, não votarei esse projeto. E aí houve o debate lá junto com os demais colegas, e o bom senso prevaleceu, foi uma conversa produtiva, e o prefeito resolveu retirar, a partir do momento que a Câmara fez um documento aqui, pedindo a retirada desse projeto de lei do PL 159, aqui da Câmara Municipal de Hortolândia. Então, acho que o prefeito acertou, foi sábio nesse momento. Democracia é isso. Debatemos, temos pensamentos em comum em algumas situações, mas a maioria sempre vence. E não foi os vereadores sozinhos que venceram, foi toda a cidade de Hortolândia. Foi os donos de supermercados, os trabalhadores da nossa cidade, os médicos, os trabalhadores rurais, né, os movimentos que temos aí na rede social. Toda a sociedade organizada se mobilizou. E esse legislativo aqui, ele tem que ter a ressonância da vontade popular. Então, acho que todos nós estamos de parabéns. E, graças a Deus, chegamos aí no final dessa polêmica aí, não vai ter essa taxa de lixo aí, onerando mais a nossa população que tanto já paga impostos. Outra questão aqui, presidente, eu gostaria de falar, é sobre a velocidade 50 por hora nas avenidas da nossa cidade. Na sessão 12/11 também, eu utilizei essa tribuna aqui, e já vinha sendo debatido por vários nobres colegas dessa casa aqui, que não dá 50 km por hora nas avenidas da cidade, não tem como. E graças a Deus, a pressão da população, os vereadores que encamparam essa luta, debatendo muitas vezes com o secretário de mobilidade urbana, que muitas vezes não queria dar ouvido, mas foi sucumbido e foi convencido de que esse projeto para a cidade de Hortolândia não podia passar. E graças a Deus que também estava em teste o projeto. E o prefeito, nesse mesmo dia, resolveu suspender essa velocidade de 50 km por hora nas principais avenidas da cidade. Mais uma vez, venceu o bom senso, venceu a população, porque iria sim transformar a nossa cidade numa indústria da multa. E graças a Deus, aqui os vereadores, a maioria dos vereadores, começaram a levar, fazer pressão, conversar com os secretários, conversar com o prefeito e dizer, prefeito, não tem como. Agora, tem muita gente dizendo, olha, tem que acabar com o radar. Gente, vai me desculpar, eu sou favorável ao radar. Nossa cidade está crescendo, é muita gente morrendo pela ignorância de alguns condutores de veículos na nossa cidade, que estava caminhando aqui, passando pelos corredores, pelas avenidas, a 100, 120 por hora. Era acidente todo dia, era mortes quase toda semana. E nesses 1 mês e meio, quase 2 meses aí de teste a 50 por hora, se não me engano, aí parece que não teve uma vítima fatal, né, Lipausa? Não teve uma vítima fatal. Então, acredito, foi importante os 50%, os 50 km por hora, nesse período foi, mas 60, 70 também, não está multando, iria multar agora a partir de dezembro. O secretário já estava com o projeto pronto para começar a fazer as autuações. O prefeito suspendeu, vai ter mais 1 mês agora de conscientização, e aí, passando para a população as velocidades em cada trecho de avenida, 60, em alguns trechos 60, em outros trechos 70 km por hora, e aí a população vai ter mais 1 mês agora, 1 mês de dezembro inteirinho de conscientização, aí a partir de janeiro, aí começam as autuações. Então eu sou favorável ao radar, nossa cidade está crescendo muito, Tem que normatizar o trânsito, tem que regular o trânsito. Nós vamos para Campinas, nós vamos para São Paulo, nós vamos para Indaiatuba. Todas as cidades têm um radar e ninguém de Hortolândia vai fazer protesto nessa cidade.
Então, acho que nós temos que ter um trânsito seguro, mais humano, e eu acredito que dá para fazer com os radares notificando a 60 ou a 70 km por hora. O que não dava era a questão dos 50 km por hora, porque aí sim iria ser um abuso. Teríamos um trânsito que não teríamos quase nada de vítima, mas teria uma indústria da multa e levaria aqui os munícipes de Hortolândia a pagar valores aí milionários de multa, e isso não poderia ser aceito aqui na nossa cidade. Então, acho que foi uma vitória, presidente, de toda essa casa, de toda a sociedade, de toda a discussão. É aquilo que o Paulão falou. Acho que nós temos que nos unir por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é fazer uma nova política, né? É a gente trabalhar com a verdade, né? Não informar mal, né, os nossos munícipes. Não é só o vereador que tem responsabilidade, cada cidadão tem que trabalhar com a verdade, levar a notícia. E eu via em algumas redes sociais dizendo que já tinha aprovado, que os vereadores votaram. Nenhum vereador nem sequer assinou o projeto. Quem dirá e fosse votar contra, né? E na sexta-feira teve aí a suspensão desses 50 km por hora nas avenidas da cidade e também a suspensão da taxa de lixo. Presidente, o terceiro e último assunto que eu quero fazer aqui, e eu quero falar de maneira assim bem tranquila também, que eu vejo muita gente falar de saúde, olha que o município está assim, que o estado, que o governo federal. Gente, a gente tem que mostrar o que é que cabe ao município, qual que é o papel do município em relação à saúde, qual que é o papel do estado, qual que é o papel do governo federal. A verdade é o seguinte: o governo federal e o governo estadual não está nem aí, viu, presidente, com a saúde. Eu digo, não só a nível nacional e estadual, mas não está nem aí com a saúde em lugar nenhum. O município hoje é extorquido. Todos os recursos, a riqueza é tirada do município, porque a maioria dos impostos, dos tributos é criada aqui, e o município fica com a menor parte. Hoje, se a gente fosse olhar, era a competência do município aqui na questão que tange a saúde, era agir só na saúde básica, nos postinhos de saúde, as UPAs e até o hospital, que está no setor secundário, é obrigação do Estado, mas quem faz é o município. Toda hora eu vejo aqui uma demagogia, a política do quanto pior melhor. A maior quantidade de remédio que falta aqui na saúde do nosso município é o Estado que não manda. As pessoas que morrem dentro do Mário Covas, com falta de vaga na Unicamp, é obrigação do Estado. Por falta de leito, por falta... Quantas pessoas, milhares de pessoas morrem na nossa cidade, porque estão nessa... Eu ia falar um nome aqui, mas eu vou me conter para falar. Nessa maldita fila cross, que estão há dezenas de anos, esperando uma cirurgia do coração. Essas cirurgias de alta complexidade, uma cirurgia de vista, e o Estado não está nem aí, gente. A quantidade de leitos hospitalares que vem sendo fechada nas cidades polos do estado de São Paulo é imensa. E aí, vai empurrando com a barriga, e quem paga é o cidadão mais humilde. É aquele que não tem dinheiro para pagar aí um convênio médico. E aí a situação fica feia. E o munícipe, ele não quer saber se é obrigação do município, se é do estado, se é do governo federal. Ele vem aqui, ele reclama com o vereador, ele reclama com o prefeito. Só que o município está de mão atada. Tem cidades que hoje, estava pegando esses dias, nas informações aí, tem cidades que já está chegando o presidente a gastar quase que 40% do orçamento do município na saúde. E aí como é que vai ficar os investimentos? Como é que vai ficar a área da saúde, a área da segurança, a área do lazer, do esporte? Hoje os municípios estão deixando de construir uma infraestrutura básica na cidade para investir na saúde. Por quê? Porque o caldeirão ferve aqui. A população, se falta remédio, ela vem aqui. Ela não quer saber se é competência do município, se é do estado ou do governo federal. O problema é, governo federal e governo estadual cruzou os braços, e o circo pega fogo e não estão nem aí. E a conta sobra aqui no município. Acredito sim que precisa melhorar muito a saúde aqui de Hortolândia, principalmente a questão da recepção, da triagem, das consultas, dos exames e das cirurgias. Tudo é muito demorado. E o prefeito, ele sabe disso. E a gente cobra isso da secretária nova que aí está.
Agora, temos que ter a convicção. O município sozinho não dá conta, gente. Não dá conta. Se não tiver uma política estadual para ter mais investimento na saúde, se não tiver uma política federal para que essa verba SUS chegue mais rápida e atualize aí os valores, que faz mais de 10 anos que esses valores não são atualizados, nós vamos continuar nessa situação, o povo penando. E aí, é uma revolta muito grande que causa no cidadão, porque nós somos um dos povos que mais paga impostos no mundo. E aí, quando você precisa, o Estado para arrecadar é automático. Na hora que você compra qualquer produto na farmácia, no mercado, no açougue, qualquer lugar. Mas hora de retribuir aquele esforço que você contribuiu para o Estado. E aí? Não vem na mesma velocidade. Então, presidente, eu vejo muita demagogia aqui, eu vejo muita política instaurada nessa casa, que é a política do caos, mas a verdade é essa. Hoje, os municípios, é só pegar aí os meios de comunicação, 90% dos municípios do Brasil estão falidos. Não dão conta nem de manter a máquina pública, presidente. Hoje a dívida interna, a dívida pública do país é mais de 2 trilhões de reais. É quase 80% do PIB da nação. Então, assim, está chegando um ponto, eu desejo sorte para o novo governo federal, desejo sorte e um bom mandato para o governo estadual, mas que eles olhem, cortem na carne esses abusos que nós temos, principalmente a corrupção, que é um câncer, e que nós possamos investir mais nas áreas sociais, em mais saúde, em mais esporte, em mais segurança e mais lazer. Muito obrigado, presidente Nobres Pares, pela atenção. Próximo vereador. Próximo vereador Eduardo Lipaus, por gentileza. Senhor presidente, vereadores, não poderia deixar de vir aqui na tribuna livre para poder tocar em alguns pontos, mas queria de antemão parabenizar os vereadores que me antecederam, que foram muito felizes na explanação aqui, e reafirmar né, o compromisso que essa casa tem junto à população, e principalmente no tocante à questão aí de taxa do lixo, que foi um assunto amplamente divulgado nas redes sociais, algumas pessoas divulgando de forma responsável, outras de uma forma não tão responsável, mas deixar bem ciente, bem claro para todos que me ouvem que os 19 vereadores aqui foram contra a taxa do lixo e se posicionaram imediatamente junto ao prefeito, associado à posição dos vereadores, à posição também da rede social, aí, dos movimentos organizados, o prefeito acertou e a população ganhou e agradece com a retirada desse projeto. Parabéns para os vereadores, parabéns para os movimentos que se organizaram e que se posicionaram ao lado da população de Hortolândia. Eu gostaria de chamar aqui a atenção de 3 assuntos, aí, complementando a fala do vereador João Pereira, sobre a questão aí da saúde. Senhores, nós acampamos e trazemos para a discussão nessa cidade uma luta que, ao meu ver, é uma luta muito nobre de ser lutada, uma batalha que vale a pena nós chamarmos a atenção, que é a ativação da nossa clínica de hemodiálise aqui no município de Hortolândia. E aí, junto com nessa batalha, eu pude contar com várias pessoas que nos apoiaram, vários vereadores que antecederam em outros mandatos, nesse mandato, e que foram para frente. Mas o fato é que hoje, na atual circunstância, nunca se chegou tão perto de colocar essa clínica de hemodiálise para funcionar no município de Hortolândia. Pela primeira vez na história da nossa cidade, desde o ano de 2004, nunca nós chegamos tão próximo de vermos o sonho de ter a nossa clínica de hemodiálise situada ali no Campos Verdes, na Rua 8, esquina com a Avenida dos Estudantes, funcionando e atendendo os pacientes que precisam fazer o uso da hemodiálise aqui em Hortolândia. Para que essa clínica venha a funcionar, o excelentíssimo senhor ministro da Saúde precisa assinar o edital em definitivo,
autorizando o município de Hortolândia a contratar o serviço. Esse edital está parado na mesa do ministro. O único trabalho que o ministro tem que fazer é assinar o edital e autorizar a prefeitura de Hortolândia a contratar o serviço. Isso não significa um aumento no custeio da saúde de Hortolândia. Isso significa que ao invés de investir esse dinheiro, encostar esse dinheiro no município de Sumaré, em tantos outros municípios que hoje atendem os pacientes que fazem esse tratamento em outra cidade, vai ser repassado para a nossa clínica aqui em Hortolândia. O que vai mudar consideravelmente a qualidade de vida dos 120 pacientes que moram em Hortolândia e que fazem uso desse tratamento em outras cidades, e que são pegos pelo transporte da prefeitura, muitas vezes 3 horas, 4 horas da manhã na sua casa, e são deixados de volta às 7, 8 horas da noite na sua casa, passam o dia inteiro no transporte e numa máquina de hemodiálise. E nós precisamos que um ministro, que está sentado na sua cadeira, com o ar-condicionado ligado, assine o convênio para que possa autorizar a prefeitura de Hortolândia a contratar o serviço. A roda é grande e é muito difícil de girar, mas o importante é deixar bem claro que nós não vamos parar de bater. Nós não podemos deixar esse assunto cair no esquecimento. Nós não podemos deixar acabar este mandato sem que essa clínica seja ativada. É uma vergonha, desde 2004, essa clínica existir e não estar ativada até hoje. É incompetência. Incompetência de governos que não estão comprometidos com a política social e a política para a população de Hortolândia. Nós não podemos permitir que isso aconteça e vamos acompanhar até que essa clínica seja ativada e nós possamos atender com dignidade os pacientes aqui em Hortolândia e economizar o dinheiro do transporte que é gasto do cofre público, do tesouro público para transportar essas pessoas e poder investir em mais saúde, em mais equipamentos para os nossos munícipes. Também está parado na mesa do ministro, nós vimos na rede social, e é preciso dizer com clareza aqui, como o vereador João Pereira disse, me antecedendo aqui, sobre a questão da responsabilidade. Está parado, vereador, lá na mesa do ministro, um convênio para a reforma do hospital Mário Covas de 8,5 milhões. Está parado. Depende de uma assinatura do nosso ministro para a gente poder licitar e começar a reforma daquele hospital. É muito bom a gente vir aqui na tribuna e falar que não tem estrutura. É muito bom a gente vir aqui e falar que não tem isso, que não tem aquilo, querendo que o município resolva uma coisa que o estado mais rico da União não consegue resolver, querendo que o município resolva uma questão que a União não consegue resolver. Nós temos lá na mesa do ministro um convênio, 8,5 milhões para a reforma do hospital. Quero dizer para vocês que quando nós temos um hospital de baixa e média complexidade no município, ele trava muito a saúde do município. Porque onde que existe, como que nós podemos enxergar um hospital sem vagas de UTI? Será que a população sabe quantas vagas de UTI o Sistema Cross disponibiliza para as nossas cidades aqui da região? Todas as vezes que alguém me liga pedindo ajuda no hospital, pede, vereador, eu estou te pedindo ajuda, o meu pai, o meu avô, algum parente querido meu está no hospital, ele precisa de uma vaga na UTI, e a gente não consegue. Se ele ficar ali na ala vermelha, ele vai a óbito, e é verdade. E aí o vereador tem que sair pedindo um favor, passando um chapéu. Por favor, vamos ajudar, vamos liberar uma vaga de UTI, assim suplicando aquilo que já é direito do povo, aquilo que já é direito daquela pessoa que muitas vezes, vereador João Pereira, é passado para trás lá no CROSS, porque da idade. Porque se for um paciente com uma idade já avançada, acima de 60 anos, considerado idoso, ele entra na fila do CROSS para aguardar a vaga da UTI, e se entra um outro paciente com uma idade menor, eles colocam o mais novo na frente do idoso. Falta de respeito, violência contra o idoso, preconceito
falta de consideração com as pessoas que contribuíram a vida inteira com o sistema de aposentadoria, com o SUS, e hoje estão vendo seus direitos surrufiados por um sistema de saúde, por um sistema de vaga que não está funcionando. Se é para nós termos um hospital no município, que nós tenhamos um hospital que a gente possa colocar um leito, 2 leitos de UTI para atender o povo de Hortolândia que está morrendo, pedindo socorro. E para fazer isso, nós precisamos entender que temos que brigar para que o ministro da Saúde olhe para o nosso hospital, olhe para a nossa cidade com mais respeito. Não dá para ficar parado um projeto referente ao Hospital Mário Covas parado na mesa de um ministro, em uma cidade que as pessoas estão indo para o hospital e deixados lá para morrer, porque o recurso que os médicos têm são limitados aqui no hospital. E nós precisamos denunciar isso. E precisamos dizer isso em alto bem som. Nós queremos e exigimos respeito da esfera estadual e da esfera federal para com Hortolândia. Temos que dizer também que existe também parado no Ministério da Saúde, pronto para ser assinado, um projeto para a compra de uma tomografia para o município de Hortolândia. Está parado. Está parado. Está tudo parado lá. E nós precisamos colocar isso em pauta e precisamos fazer essa pressão, esse lobby político para que isso venha para a nossa cidade, porque fará a diferença na vida e no tratamento dos pacientes aqui em Hortolândia. Quero dizer, vereadores, que nós temos aqui em Hortolândia uma fila imensa, uma fila muito grande da questão do oftalmo. São mais de 800 pessoas, munícipes, moradores de Hortolândia, talvez seu vizinho, seu parente, meu vizinho, meu parente, que aguardam por uma cirurgia de catarata, que não estão tendo o direito de enxergar, estão perdendo a sua visão com o passar do tempo. Quero dizer que é muito bom a gente vir aqui falar da demora, para a gente chamar para essas especialidades. Mas eu vim aqui nessa tribuna hoje para dizer que há 14 anos, não é 1 ano, 2 anos, há 14 anos, a Unicamp tem engavetado um projeto que eles denominam de uma forma chamada Olhão. Foi doado uma área de 3.000 metros para o setor da oftalmologia da Unicamp, pela reitoria da Unicamp. E para que seja construído esse hospital, precisa fazer... Para que seja construído esse centro oftalmológico, que é para atender as cidades da Regional 7 e da Regional 15, é preciso fazer um projeto arquitetônico com um custo aproximado de 400 a 500 mil reais. E o governo do estado não coloca esse dinheiro para fazer esse projeto arquitetônico. Enquanto isso, o povo pede socorro e o povo vai ficando cego, porque vai ficando demorando para fazer a cirurgia de catarata. É preciso dizer que os prefeitos, que os deputados não têm nem o direito de pedir uma emenda para construir esse centro oftalmológico, porque não existe o projeto. A única coisa que existe é uma área que foi doada pela reitoria da Unicamp. Onde é que está o Estado? Onde é que está a mão do Estado? Onde é que está? Quem é o politiqueiro? Quem é o culpado? É o prefeito pela demora? Ou é o governador que foi omisso, que há 14 anos não colocou o dinheiro e não fez o projeto? O que seria das cidades, da Regional 7, da Regional 15, se não fosse a Unicamp? A Unicamp é um gigante no quesito à saúde. Tem os melhores profissionais, formado o professor José Geraldo, com estudo público, formado pelo Estado, médicos capacitados, médicos especialistas que, quando são designados para o município para dar o seu plantão, por mais especialistas que são, pegam o plantão aqui como clínico geral, um médico do oftalmo, ele é especialista e ele dá o encaminhamento para os especialistas. O sistema não está funcionando, a população pede socorro, os municípios pedem socorro. Precisamos quebrar os ovos e fazer os omeletes. Eu venho a essa tribuna hoje de uma forma muito tranquila, expressar a minha indignação. Esse ano foi um ano que eu me relacionei muito com a Unicamp, fui conversar muito com eles,
estendi o assunto para o Parlamento Metropolitano, trago o assunto à tona nessa tribuna e quero deixar bem claro aqui o meu repúdio àqueles que deveriam ter no seu papel principal o amor ao povo, que ficam nos seus ares condicionados, nas suas cadeiras bonitas, luxuosas, segurando 3 projetos tão importantes para a cidade de Hortolândia. E aí eu estou fazendo menção ao ministro da Saúde, nosso Brasil, que deveria olhar para Hortolândia com mais respeito e publicar imediatamente o edital da clínica de hemodiálise, essa verba para a reforma do hospital, e não deixar nada parado lá. Gostaria de deixar bem claro aqui o meu repúdio ao governo do Estado de São Paulo, que não coloca essa verba para que esse projeto seja executado, o projeto Olhão seja feito o projeto executivo e seja construído esse centro oftalmológico, que com certeza faria a vida para todos os moradores e todos os pacientes que aguardam por uma cirurgia de catarata, por uma cirurgia tão simples, eletiva, que poderia mudar a vida e garantir mais qualidade de vida para todos aqueles que precisam. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereadores. Muito obrigado, vereador Eduardo. Mais uma vez, então, registrando aqui que todos que me antecederam, dos assuntos abordados em relação à taxa, todos os vereadores, sem exceção aqui, foram contra e fizeram essa pressão junto com os movimentos sociais para que acontecesse esse recuo, como também são contra essa questão da velocidade, que o vereador João Pereira, inclusive, já fez questão de assinalar aqui na tribuna, e também pedimos essa revisão das velocidades nos corredores principais, com exceção de alguns locais, como, por exemplo, a Faculdade Federal, que ali não tem jeito mesmo, mas também pedimos para que seja feita essa revisão. E assim aguardamos que também seja feito, e sensibilizado pelo secretário de Mobilidade Urbana. Também, vereador Eduardo, gostaria também de parabenizar também em relação à questão da Unicamp. Mais uma vez, esse município tem que dar as mãos junto com a administração da Unicamp, para que a gente mantenha a Unicamp com a eficiência que tem, porque ela salva a vida todos os dias, sem exceção. E aí a gente tem que fazer esse esforço com todos que nós conhecemos, com os deputados que pediram voto para nós, com os deputados que não puseram o pé em Hortolândia, mas ganharam muito voto aqui. Agora é hora de nos ajudar também em relação ao Unicamp, em relação à saúde e a todos que aquele lá estão. Então, e também junto ao governador eleito que vai assumir, que a gente possa ter ganhos para toda a região, que é o que a gente espera. Ok? Questão de ordem, presidente. Pois não. Eu gostaria de refazer a minha fala. Quando eu digo 8 milhões e meio, o convênio é de 7 milhões e meio. E o equipamento que está parado na mesa do ministro é uma proposta para a compra de um tomógrafo. Ótimo. Tomara que assim a gente consiga. Não havendo mais nada, está na sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária prevista para segunda-feira, dia 3 de dezembro de 2018, às 17h30, encerrada às 19h42. Uma boa noite a todos.